Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo Jesus à nossa frente, nosso mestre, amigo, companheiro de sempre. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos pela família. E entendendo a família muito maior do que normalmente se entende. Família somos todos nós. Todos nós que abraçamos a mesma crença. Todos nós que buscamos o mesmo ideal. E é com Jesus, sempre, que nós vamos seguir em frente, na busca do melhor caminho. Nos momentos atuais, em meio às aflições, quando tantas pessoas perdem a esperança, quando tantas pessoas parece que já não têm mais o motivo da vida, quando tantas pessoas se desesperam. É você, Jesus, a grande esperança, o grande conforto, o grande caminho. É por isso que te agradecemos sempre, Jesus, pela amizade, pela generosidade de sempre. E hoje falaremos sobre as aflições, mas não com o objetivo de maltratar os corações, mas com o objetivo de pacificar as consciências e nos tornarmos cada vez melhores a cada novo momento, sabendo que, em hipótese alguma, existe qualquer tipo de punição da parte de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, e é sempre uma alegria estarmos juntos, reunidos, e hoje nós vamos falar sobre as aflições. Aflições, e falar de aflições na situação atual parece um pouquinho complicado, né? Mas o objetivo é pacificar o coração, como foi dito na prece. Não vemos como terminar, esgotar esse assunto numa única live. Teremos outra, ou outras, não sei, né? Mas hoje não chegaremos ao final. Mas antes de falar de aflições, nós vamos abordar alguns temas. E sempre lembrando que as nossas lives ficam gravadas, tanto aqui no Instagram, como aqui no YouTube, né? Então, nos dois aí, depois, se alguém quiser indicar para alguém, ou assistir novamente, ótimo, né? Mas nós vamos falar de aflições. E exatamente nesse momento em que a humanidade vive, parece um pouquinho difícil falar de aflições. Então, falar de aflições quando existem tantas pessoas com as esperanças abaladas, tantas pessoas que estão a caminho da descrença, pessoas julgando Deus de uma forma tão equivocada, esquecendo-se que Ele, Deus, é o mais absoluto e sublime amor. Não existe igual. Esquecendo-se que todos somos seus filhos amados. Que ele não escreve o certo por linhas tortas. Nós vamos ver, estamos falando de bem-aventurados aflitos. Que ele, Deus, nosso Pai, não escreve certo por linhas tortas. Nós é que ainda lemos o certo com os olhos tortos, ou tortos, né? E aí não compreendemos. Para muitos, ainda falta essa compreensão. Compreensão que daria àqueles que ainda não têm o alento necessário no meio de tantas aflições pelas quais nós passamos, e em especial nos dias de hoje, a pandemia, que mostraria, se tivesse essa compreensão, que ninguém está sendo injustiçado, não está sendo punido e nem está sendo esquecido por parte de Deus, de forma nenhuma. Que tudo, rigorosamente tudo, é uma questão de plantio e colheita. Plantio que muitas vezes nós fizemos e ainda fazemos, é ainda um plantio regado pelo ódio, pela mágoa,
pelo ressentimento, pela inveja, pelo desprezo, pela ignorância. E depois do plantio, vem a colheita. Mas que colheita? Colheita que temos a oportunidade de fazer com ferramentas do mais puro amor, que é a presença de Deus em nós. Se fizermos um plantio equivocado, podemos fazer uma colheita mais abençoada. Depende de nós. Depende de entendermos. Depende de trabalharmos. Sim, a presença desse Deus que dentro de nós está nos dizendo: calma, calma, meu filho, eu existo, eu te amo e estarei sempre contigo. Acalma-te, tudo passará. Acredite. É esse Deus falando para nós isso. E falando em tudo passará. Vamos lembrar de um episódio, rapidamente, um trecho curto, envolvendo nada mais, nada menos que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. É bom falarmos disso antes de falarmos das dores. Falar do remédio que cura, né? Do remédio que pacifica a nossa alma, do remédio que nos dá esperança, sempre, sempre. E aí, sabemos que Deus confiou a Maria de Nazaré a missão de ser a mãe de Jesus. Jesus, o grande governador do nosso planeta, governador espiritual da Terra, pelas qualidades do seu elevado espírito, sobretudo, em Maria, a humildade e o acendrado amor ao próximo. Ao final da sua existência, da sua caminhada, Maria de Nazaré, há 2000 anos, após a morte, portanto, de Jesus, seu filho amado, Maria foi residir na cidade de Éfeso. Ficava na Ásia Menor, Turquia hoje, Turquia. E ela foi para lá a convite de João, o mais novinho dos discípulos de Jesus, né? O discípulo mais moço. E João estava simplesmente recordando, para levar Maria, recordando da parte final da caminhada de Jesus, quando Jesus na cruz se dirige a Maria com um olhar e diz: mãe, eis aí o teu filho, se reportando a João. E olhando para João, ele disse: filho, eis aí a tua mãe. E João abraçou Maria como a sua grande mãe, como é para nós também Maria, a nossa mãe. Só que João a leva para a cidade de Éfeso e se hospedam, se localizam numa choupana que fica no alto de uma elevação. Dali dá para ver o mar Mediterrâneo. E ali, na humilde choupana que passou a habitar Maria, conhecida como a Casa da Santíssima. Olha que coisa, Casa da Santíssima. Muitos sofredores e aflitos receberam da mãe de Jesus conforto e consolo para suas grandes dores. E certo dia, um dos mais aflitos pediu-lhe ajuda, dizendo assim: minha mãe, como vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. Olha o sofrimento, olha a aflição desse homem. Maria, então, lhe enviou o seu olhar amoroso, deixando transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal, dizendo-lhe carinhosamente: filho, isso também passa. Também passa. A dor passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca mais passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Essas revelações foram feitas por Humberto de Campos, irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e está no livro Boa Nova. Maria disse então àquele sofredor, aquele que estava em desespero: filho, isso passa. Só o reino de Deus é que não passa, estará sempre em nós. Então a dor passará. Mas aí vamos
colocar uma outra historinha junto com essa história de Maria, preparando para falarmos das dores, hein? Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrito assim: isso também passa. Então, perguntaram a ele o porquê disso. E ele disse que era para poder se lembrar de que, quando estivesse passando por momentos ruins, os momentos ruins, iriam embora. E que ele, esse homem, teria que passar por aquilo por algum motivo. Mas essa placa também era para lembrá-lo de que, quando estivesse muito feliz, não deixasse tudo para trás. O que tudo para trás? Amigos, fé, responsabilidade, retidão, perseverança, caridade, porque normalmente quando tudo está bem, nós deixamos as coisas melhores para trás. Os amigos, a fé, a oportunidade, a caridade, o trabalho. E ele disse que era também para que ele ficasse atento para não deixar isso para trás, quando as coisas boas acontecessem. Porque esses momentos, os momentos felizes, portanto, também iriam passar. E momentos difíceis viriam de novo. E é exatamente disso que a vida é feita. A vida é feita de momentos, momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo, então, nunca esqueça do mais importante: nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. Esse homem que deixou essa mensagem, Chico Xavier. Sempre Chico, né? Maravilhoso. Mas vamos falar das aflições, vamos falar das dores, com o objetivo de nos atentarmos quanto à origem da dor, para que ela não torne a se repetir. Então, recordando, lá na época de Jesus, os judeus estavam passando sempre por muita aflição, muito desespero, porque eles viviam sob a dominação dos romanos. Agora eram os romanos, e antes sempre teve o dominador de plantão para o povo judeu. Então, naquele momento, imperava a dor, imperava o ódio, o desejo de vingança, a humilhação. E os judeus carregavam consigo um entendimento muito pequeno ainda, com relação ao amor, com relação à justiça, com relação à bondade de Deus, com relação ao perdão. E Jesus, há 2000 anos, ele vinha para nos dar um entendimento novo. Jesus vinha para falar das coisas da alma. Jesus vinha para nos falar da vida futura. Então, era uma grande revelação para provocar uma grande mudança na forma de pensar, na forma de agir. É Jesus. Só que, obviamente, ele encontrou uma dificuldade imensa para ser compreendido e ser aceito naquele momento. Imagine o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz você que sofre. Feliz que você que tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade lá, uma injustiça aqui. Ia ser difícil, o judeu não ia conseguir entender. Então nós dissemos que a tradução, segundo os grandes estudiosos, e dentre eles o nosso querido Severino Celestino da Silva, o nosso professor, ele diz que a tradução correta não seria bem-aventurança, seria avante, coragem, continuemos, vamos seguir em frente. Era uma palavra de estímulo. Mas como que eles compreendiam, lá, há 2000 anos, as aflições, as dores, as dificuldades, naquele momento tão pesado para eles? Como eles entenderiam, há 2000 anos, Jesus dizendo: bem-aventurados, se bem que não teria sido bem-aventurado, mas
o que foi colocado no Evangelho. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus, falou Jesus. Mas e aí o judeu? Ele ia falar o quê? Eu sou injustiçado. Eu estou na minha terra, eles invadiram minha terra. Ah, que dor terrível. Passar por uma injustiça é terrível, é doloroso. Ninguém gostaria. É uma sensação de abandono, uma sensação de desprezo. É o mundo ruindo, diria o judeu há 2000 anos. Então, como e por que trocar essa justiça por um reino dos céus que eu nem conheço? Eu acho que fiz um mau negócio. Nem compreendo esse reino dos céus. Olha o que se passou entre o que Jesus falou e o que o judeu imaginou há 2000 anos atrás. Mas Jesus ainda falou, hein? Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Jesus falou. E o judeu? Como assim? Se explica melhor, Jesus. Como bem-aventurado você que é pobre? Eu sou feliz por ser pobre. Você já passou pelas privações provocadas pela pobreza? Você que está nos ouvindo. A humilhação de não ter nada, de depender dos outros para ter alguma coisa? E como fica o desejo natural do progresso? Eu quero progredir, mas sou pobre, não saio disso. Os sonhos de conquistar. Será que é errado? Mas eu sou pobre. Vou conquistar o quê? O progresso material é bom também, sem sombra de dúvida. Não pode ser transformado em Deus na nossa vida. Mas é lícito querer o progresso, né? Tudo isso seria, então, pecado? Jesus falou que bem-aventurado é aquele que é pobre, aquele que nada tem? É meio complicado. Mas Jesus ainda continuava. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Aí diz que bem-aventurado é pobre e triste é o rico. Opa, então Deus desaprova a riqueza. É isso, Jesus? Jesus havia dito que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a riqueza significa condenação? Não estou entendendo. O judeu, há 2000 anos, provavelmente pensava dessa forma. Por isso que era difícil aceitar Jesus. Então, ainda continuavam perguntando, por que ele concede a riqueza para alguns? Melhor seria não nascer com a riqueza. Se ela é condenação, então a concessão da riqueza para alguns significa que Deus não os ama? Complicado esse entendimento, né? Jesus continuava falando, mas aquele povo não entenderia. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Isso está no Evangelho de Lucas. Ter fome? Bem-aventurado eu que agora tenho fome? Como assim? Sou pobre e meu filho acabou de falecer em decorrência da inanição. Falta de comida. E aí? Povos inteiros ainda estão praticamente desaparecendo na África em razão da falta de comida. Olha, passar fome é uma maldade provocada, muitas vezes pela sociedade egoísta. E eu tenho que ser feliz com o estômago vazio? Tá difícil, hein? Tá difícil. Ser feliz, ainda, o judeu há 2000 anos, vendo o inimigo, o romano, aquele que me oprime, que nos rouba, com cara de 5 refeições por dia, e eu passar fome para ser feliz? Ué, será que eu preciso ser feito o Lázaro, naquela parábola, que ficava sentado na mesa, abaixo, no chão, ao lado da mesa do rico, aguardando que caíssem migalhas para poder me alimentar? Isso é ser feliz? Jesus continuava. Ai de vós que estáis saciados,
Por que tereis fome? Não dava para entender. Há 2000 anos era complicado. Como fica aquele que arduamente trabalhou e com o suor do seu rosto adquiriu o alimento para sua casa? Terá ele necessariamente de vir e passar pela experiência da fome? Continuava Jesus. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Feliz porque choro. Tá difícil. Há 2000 anos, tá difícil, Jesus. Não dá para entender. Que contrassenso é esse? Sou feliz porque choro? Por que não rir agora? Gostaria tanto de rir, mas eu choro diante de toda a situação de dor, calamidade, pandemia. Eu choro e você diz que eu sou feliz porque choro? Ah, fique estranho, né? Mas Jesus continuava. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, por que essa condenação? Quem ri tem que ser punido com o choro no futuro? Jesus, é estranho, né? Os judeus viam os seus compatriotas morrerem sem encontrar a justiça há 2000 anos, morrerem de fome, de maus tratos. E pior, vendo os romanos bem tratados, nutridos, felizes, rindo. Então, mesmo que quisesse aceitar Jesus, mesmo que eles quisessem naquela época aceitar Jesus, como que fica a promessa de Jesus? Que ele diz, ó, você que tem fome vai ser saciado. Quando? Você que está chorando vai sorrir. Quando? Queria saber, né? Então, um sentimento de que essas promessas jamais poderiam ser cumpridas. Passava pelo coração dos judeus isso. E pensavam ainda mais, os judeus. Onde é que está a bondade de Deus? Como fica esse Deus? E essa parcialidade de Deus? Porque o romano é filho de Deus também, né? Onde que está a justiça? Onde que está o amor de Deus? Então, ou Jesus se enganou nessas promessas, ou tem que haver uma explicação para isso tudo. Obviamente, Jesus não se enganou na promessa. Tem que ter uma explicação para esse sofrimento. Então, e nos dias de hoje? Mudou tudo? A humanidade compreende Jesus? Ainda, para enorme parcela, né? É muito difícil entender bem-aventurados aflitos. Não consegue entender. Pergunta hoje para a grande maioria que está fechada em casa, com um medo terrível desse vírus, você é feliz? Ele vai dizer que não, né? Olha, o homem sempre buscou a felicidade. Era a meta do homem ser feliz. Mas parece que Deus é carrasco. É carrasco. Parece que ele se alegra com o nosso sofrimento, se alegra com a nossa pobreza, com a nossa fome. E por outro lado, Deus desaprova a riqueza, estranho, né? Desaprova a fartura, desaprova o riso, desaprova a alegria. Ah, então temos que pensar nisso tudo, temos que achar a solução desse imbróglio todo que nos metemos. A realidade nos dias de hoje. Vamos pensar. Em toda parte, nos dias de hoje, século XXI, nós vemos a dor, vemos a aflição, o desespero, a guerra, a opressão, a doença, a fome, a miséria. Onde está a justiça nas aflições? Onde está, então, o amor de Deus? Dá para aceitar que isso é mistério? Isso é, um sofre mais, outro sofre menos. Um está doente, outro está saudável. É mistério. Ah, isso é vontade de Deus. Ah, Deus quis assim. Não. E ainda, olha, para chegar aos céus, é preciso sofrer desse jeito? Mas tem gente que não sofre.
E será que chega ao céu? E de que forma tudo isso acontece? Ainda tão desequilibradamente. Uns sofrendo mais que os outros. Riqueza nas mãos de quem não tem sabedoria para utilizá-la. E miséria na vida dos outros. E perguntas, e perguntas, e mais perguntas, perguntas que não param. Aquele que pratica o mal nem sempre é penalizado. Ele morre sem ser penalizado, né? O ladrão, muitas vezes, vive às mil maravilhas com o fruto do roubo, sem ser alcançado pela justiça. Morreu cheio de dinheiro, barriga cheia, num palacete. A justiça, muitas vezes, né, nos dias de hoje, pune severamente quem rouba o pão, para que seu filho não morra de fome. É o crime famélico, né? Não que seja certo roubar o pão, mas tem uma justificativa enorme. Ele roubou o pão porque o filho tem fome. Então, muitas vezes a justiça alcança e o pune de uma forma severa. Mas a justiça raramente pune os criminosos do colarinho branco, que roubam milhões e milhões. Nós vemos hoje homens de bem sofrendo e malvados prosperando. Vamos lembrar o que Rui Barbosa falou em 1914, há 107 anos atrás. Ele disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Por que alguns poucos ricos? Por que muitos pobres? Hoje, 2.153, é pouco número, bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Ou seja, cerca de 60% da população da Terra. É então que o homem pergunta, sem encontrar resposta adequada: onde está Deus? Onde está Deus? Todas as religiões afirmam de Deus a mesma coisa, os mesmos atributos. Ele é infinitamente bom, justo, ele é a bondade suprema, ele é o amor total, ele é o nosso Pai. Mas e as coisas ruins que acontecem? Está aí a pandemia, a fome, a doença. De onde vem o mal? Quem o criou? A razão me diz que Deus, não, ele é o bem supremo. Jamais poderia ter criado o mal. O bem não cria o mal, hipótese alguma. Então, que força teria provocado essas dores, esses desequilíbrios, essas injustiças, tudo isso que acontece? E aí, muitos colocam isso, essa parte má, no colo do demônio. E ele acaba sendo o bode expiatório, né? O demônio passa a ser o bode expiatório. Ele, o demônio, essa força que trava um incrível e descomunal embate com Deus. De um lado, Deus que nos ama, Deus que é o nosso Pai, que nos quer todo bem, que quer nos encaminhar para a felicidade, mas do outro lado, o maligno, que parece ter mais força que o próprio Deus, nos levando invariavelmente para o crime, para a violência, para o sofrimento, para o abandono, para a maldade, para a fome, para os desentendimentos, para a morte de todas as nossas esperanças, para as grandes catástrofes que levam milhares, para as pestes, pandemias,
para o inferno. E nessa luta, parece que Deus está perdendo de goleada. Então, aquele que tantos acreditam ser a sua criação, que é o demônio, portanto, teria se tornado maior e mais poderoso que o próprio Criador. Então, parece que nesse embate entre ambos, entre Deus e o demônio, nada podemos fazer além de sofrer. Que visão antiquada! Que visão ultrapassada! Que visão irracional! Que visão ilógica essa! Isso é coisa de séculos, séculos e séculos. Onde está a maldade? É o demônio? Deus criou a maldade? Não. O bem nunca criaria o mal. Então, muitos já compreendem que esse consolo prometido por Jesus só pode acontecer na vida futura. Sim, somente na outra vida. Algumas coisas podem até se ajeitar no decorrer dessa existência, mas a promessa de Jesus se reporta mais à vida futura. Somente na outra vida seria possível efetivar-se essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E sem a certeza no futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria uma enganação de Jesus, né? Um engodo. Então, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência para aquele que tem essa fé no futuro, passando por essas dores. Mas ainda não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Vou ter fé no futuro, mas por que essas coisas acontecem nos dias de hoje? Quero resposta. Não quero aceitar assim. Não, eu quero buscar. Então, mesmo com essa certeza da fé no futuro, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Por que sofrer para ser feliz? Muitos dizem que é para se ter maior mérito. Não entendo dessa forma, não. Mas então, continuam martelando as mesmas perguntas para mim. Continuam martelando, sim. Por que sofrem uns mais que os outros? Por que a miséria e a riqueza? Miséria para um, riqueza para o outro. Por que saúde para um, doença para o outro? A vida é curta para alguns, é muito longa para outros. Por que isso tudo? É vontade de Deus? Não, eu não aceito essa ideia. Não. Os pontos ainda não fecham para mim. Ainda as coisas não batem. Não chegamos, eu não chego a conclusão nenhuma pensando dessa forma. Mas nós precisamos encontrar a justiça das aflições. Deus, como dissemos, é soberanamente justo e bom. Então, não pode ele agir caprichosamente e nem com parcialidade. Para você, aí, Maria Leone, que eu estou vendo aí, para você, Maria Leone, eu vou dar o dinheiro. E para você, Adilson, eu vou dar miséria. Aí não dá. Dorinha, para você, eu vou dar saúde. E para mim, doença. Opa, aí não dá. Aí a coisa não está boa, né? Então, logo, as vicissitudes da vida têm de derivar de uma causa justa, porque Deus é justo. Então, o sofrimento nosso tem que vir de algo que seja justo, não que venha de Deus, mas a criação de Deus, toda ela é justa. Então, precisamos encontrar a origem, a causa dessas aflições todas. A lógica nos afirma que o sofrer deve ser consequência de um mau proceder. Só isso. Comi demais. Estou com dor de estômago. Não devia ter comido tanto.
Então, todo mal tem uma causa, e a causa é justa. Não devia ter comido tanto. Exagerei? Agora sofro. Então, é um mau proceder que leva à dor. Mas mau proceder por parte de quem? Do sofredor, naturalmente. Não posso eu fazer algo errado e querer que a Elizabeth sofra as consequências. Não, não faz o menor sentido. Eu exagero num ponto, o Paulo Sérgio é que vai sofrer. Ou a Maria Cecília faz algo errado e eu tenho que corrigir? Não, de forma nenhuma. Então, nós vamos ver algumas pistas, ainda dá tempo, para encontrar o motivo da dor, motivo do sofrimento, que depois a gente não quer assumir e perde a esperança, fica desanimado. Deus diz que Deus o persegue, que gosta do vizinho, mas não gosta dele. Então, vamos buscar palavras de Jesus para darmos início a esse raciocínio. Jesus disse, um minutinho que sumiu a tela. Aí voltamos com o YouTube. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. É Jesus falando de um outro mundo, de um outro estado de coisas, de uma outra situação além desta na qual nos encontramos. Foi quando Pilatos pergunta a Jesus, né? Diz assim, você é rei dos judeus? Ele diz, meu reino não é desse mundo, é de outro mundo, de outra situação, né? Não é essa matéria que nós estamos vendo na Terra. Jesus ainda disse, buscai os tesouros do céu. Jesus nos falando que a permanência nesse estado de coisas é provisória, não é definitiva. Não junte tesouros para a terra, busque tesouros do céu. Então não ajunteis tesouro que a traça corrói, a ferrugem consome. Jesus falando, hein? Então tem outra coisa fora dessa, entre aspas, realidade na qual nós vivemos, né? A terra, essa situação material. Vamos ver de novo Jesus? Ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falando da transitoriedade da vida nesse estado de coisas, nesta realidade, nessas condições atuais. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, isto no qual passamos, essa realidade, essa situação de dor, de dificuldade, é provisória. Outra coisa maravilhosa que Jesus diz, muito embora ele sempre disse coisas maravilhosas, né? A cada um segundo as suas obras. Isso é profundo. Então, percebemos, através disso que Jesus falou, a responsabilidade que nos cabe perante a lei divina. De acordo com o esforço empreendido, estaremos em melhores condições para dar um passo adiante ou vamos permanecer estacionados. Então, estamos dando um passo adiante? Não, eu estou desesperado. Eu estou desanimado. Não, você tem que dar um passo adiante. Não pare, não. Isso que nós vemos é provisório. Isso vai passar. Como falamos no início, tudo passa. Maria de Nazaré falou, o nosso querido Chico, calma, tudo passa. É a lei de causas e efeitos, a cada um segundo suas obras. Então, antes de terminarmos, seria responder com rigor os atos praticados, lei de causas e efeitos, tanto os bons como os maus? Sim, mas responder sim por aquilo que eu fiz. Mas de que forma? De que forma responder pelos atos praticados? Qual seria a melhor forma de reparar um mal? Sofrendo a pena de talião? Olho por olho, dente por dente? Será que é isso? Não, óbvio que não.
Até Gandhi, que não era cristão, disse: se a gente tivesse que responder dente por dente, olho por olho, ou seja, o que eu fiz rigorosamente sofrer, ele disse: se fosse assim, todos nós acabaríamos cegos e desdentados. Obviamente isso, né? Então, vamos parando por aqui, mas na próxima a gente avança mais, mas o objetivo é dizer, aquilo que estamos passando é fruto de um plantio lá atrás. Um plantio mal feito, um plantio feito de qualquer jeito. E agora? Agora é a hora da colheita. E aí vamos ficar prestando atenção. Como que está sendo o plantio hoje? Porque o plantio de hoje representará a colheita de amanhã. Como que nós estamos plantando? Então, o objetivo, bem-aventurados aflitos, é nos conduzir para entendermos a responsabilidade nossa naquilo que colhemos hoje. E é ruim colher hoje? Não, de forma nenhuma. Nós podemos suavizar a colheita. Ah, mas eu tenho que ficar colhendo. Ah, Jesus nos dá uma luva para a gente colher melhor. Jesus vai nos trazer uma sombra para que a gente fique em condições melhores, desde que a gente assim queira, desde que a gente assim proceda. E aí, não cabe desespero, não cabe, Jesus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, de forma nenhuma. A pedrada que tomamos na cabeça é aquela pedra que jogamos para o alto. E ela veio e caiu. E agora? Faça o curativo e segue em frente. É isso. Nada além disso. E aí nós vemos as pessoas que não conseguem raciocinar, não conseguem entender, não se interessam em buscar esse entendimento, acabam ficando tristes, revoltadas. Ah, essa vida perdeu sentido. Perdeu nada. Não existe nada mais lindo e nada mais necessário para nós que estamos encarnados que continuar vivendo. Isso é importante. Viva! Segue em frente. Como que é? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora. Não desanime, não. Ajude, ame, sorria, abrace, de máscara, álcool, tudo bem, mas faça isso. Não vale desanimar, de forma nenhuma, tá? Esse era o objetivo, senão o Instagram acaba nos cortando aí, mas o objetivo é esse, tá? Semana que vem, vamos continuar com a parte 2 dos bem-aventurados os aflitos. Mas vamos pensar sobre isso, tá? Se ver alguém desanimado, dê uma sacudida. Se ver alguém caído, levante. Se vê alguém sem esperança, fale. Você já pode, você já sabe. Fale um pouquinho, fale do amor, pratique a fraternidade. Você pode, todos nós podemos, tá? Vamos à prece encerramento antes que o Instagram nos corte aí. Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura de Jesus. Mas vamos trazer à nossa frente também aquela pessoa que nós conhecemos e que está assim, meio caída, cabeça baixa, triste, sem esperança. Parece que o mundo acabou, mas não acabou, não. Tem muita coisa para fazer. Então, vamos trazer Jesus, mas traga também essa pessoa que você conhece. Traga agora na sua frente. E vamos pedir a Jesus que esteja conosco, todos nós, com essa pessoa que você colocou aí ao lado de Jesus, para que ele, Jesus, a abrace, que ele a conforte. E Jesus está oferecendo a essa pessoa o seu ombro. O ombro de Jesus não tem nada melhor. E Jesus deve estar falando com ela coisas que vão confortar o seu coração.
Jesus está afagando o cabelo dela. Jesus está sorrindo para ela. E ela está sorrindo para Jesus. Ela está descobrindo uma nova forma de seguir, uma alegria. Ah, vamos em frente, todos nós. Vamos viver. Vamos viver com os cuidados que o momento nos pede, mas vamos viver com o sorriso, a alegria que o momento também nos pede. E é Jesus. É Ele que nos dá essa oportunidade. Vamos viver, vamos seguir, vamos continuar. Que assim seja, graças a Deus. Às vezes, quando nós temos um desespero, se acaso cair, né? Todo mundo já sabe, é Jesus no coração e álcool gel na mão, tá bom? Mas, às vezes, as pessoas estão tão caídas, e nós fizemos uma... Depois eu vou pedir permissão para falar sobre isso. Nós fizemos nessa semana, acho que foi na terça-feira, uma live com a nossa querida Samantha, da Fraterna. Samantha, a filha dela, partiu, Luna, partiu com 1 ano e meio. E a Samantha, ao invés de chorar, ao invés de lamentar, ao invés de perder a esperança, ao invés de dizer que Deus esqueceu dela, Samantha abraçou uma causa que eu me alegro toda vez que posso estar com ela. Uma causa que abraça principalmente os pais, a mãe, o pai, que perderam, entre aspas, né, que ninguém perde ninguém, os seus filhos. E ela faz lives contínuas, dando a essas pessoas, a esses pais, uma esperança de vida, falando da dor que ela passou, mas falou também, e fala, da alegria que ela tem de viver hoje, e da certeza que ela tem que a sua filha amada está nos braços de Jesus, que está trabalhando, ela, a filha que partiu, trabalhando pelos pais que ficaram sem seus filhos, e pelos filhos que ficaram sem seus pais, mas ninguém ficou sem ninguém. Um trabalho lindo, um trabalho que conforta. E aí nós vamos dizer, agora sim, com o entendimento de hoje, século 21, bem-aventurados os aflitos, que compreendem a aflição, que compreendem o motivo da aflição, que não paralisam a sua vida em razão da aflição, que seguem em frente, que distribuem a alegria, a paz e que tiram, sim, através das suas palavras, do seu exemplo, a aflição que está no coração de tanta gente. Trabalhos como este, nossa querida Samantha, é que confortam. Então, o sorriso seu também conforta. O abraço seu também conforta. As suas palavras também confortam aqueles que estão caídos. E aquele que nós pedimos para que você trouxesse na prece, né, presente ao lado de Jesus, que tal um telefonema? Que tal um abraço amanhã? Que tal uma palavra de conforto a essa pessoa? Vamos fazer isso. Encerrando, antes que o Instagram nos derrube, Jesus no coração e álcool gel na mão. Muito obrigado a todos vocês por estarem, né, por estarmos juntos. E que a semana que vem vamos continuar com a mesma alegria, falando das aflições, porque tudo tem solução. Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraço a todos vocês e muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.